Oi meninas, hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre pincéis. Eu não vou falar para vocês exatamente de marca, eu vim falar mais ou menos a utilidade dos pincéis, tá? Para que eles servem. Eu vou começar mais ou menos pelo que a gente usa no rosto, que acho que fica mais fácil para seguir a ordem. Eu tenho dois pincéis que são preferidos para base. Um é esse aqui, que é retinho, ó, mais molinho, com vários tamanhos de cerda. Esse é da Natura Una. Mas eu, sinceramente, eu acho que ele... Sabe quando deixa um pouco riscado, assim, a pele? Eu não uso muito, tá? Pra base. Mas às vezes eu gosto de usar ele pra aplicar corretivo, depois que você já terminou a maquiagem, sabe? Vim aqui assim, ó, e dar uma limpadinha. Então eu uso ele também pra aplicar corretivo. E o meu preferido de base é esse do Boticário. Tô falando a marca só pra vocês saberem, tá? Não é nenhuma propaganda. Ele é bem parecido com o Dual Fiber, olha. Tá? Ele tem dois tamanhos de fibra. Pra mim ele é um Dual Fiber, mas ele é vendido como um pincel para pó ou base no Boticário, tá? Amo esse pincel, adoro aplicar todas as minhas bases. Ou eu aplico com o dedo mesmo, tá? Ou eu aplico com esse pincel, que é o que eu mais gosto para aplicar a base, né? Que é bem famoso aí, um Dual Fiber, porque ele realmente aplica muito bem. Para quem tem acne é legal sempre aplicar com batidinhas onde tem a acne, ou onde você tiver uma mancha que você cobriu com corretivo, aplica com batidinhas e depois sim você vem lustrando em movimentos circulares essa base, tá? Outro pincel que eu gosto de usar para corretivo é esse aqui, do Boticário, ó. Ele é pequenininho, ó, mas é bem fofinho, flexível. Que também é legal, eu uso mais nas clientes, até quando eu tô maquiando. Quando eu tô trabalhando, eu gosto bastante de aplicar ele, porque ele dá, olha, um tamanho certinho aqui pra fazer o movimento e espalha super bem, é bem macio. Eu gosto desse pincelzinho. Ele, na verdade, é um pincel de sombra, tá, meninas? Mas eu gosto de usar ele pra corretivo. Outro que é um pincel que é da Dylos, que é para esfumar. Ele é um duo, tá? Esse daqui é para aplicar produto, só que eu acho ele bem durinho. E eu acho que para espalhar corretivo embaixo do olho, essa parte aqui também é bem legal, ó, que você tem uma maciez melhor, sabe? Não agride essa região que é bem delicada e é um tamanho bom, olha, para espalhar o corretivo, também é legal. Mas você pode também usá-lo para esfumar a sombra, tá? Esfumar o côncavo, que ele também dá o tamanho certinho lá, ó, do côncavo para esfumar. Eu prefiro pincéis diferentes, mas depois eu mostro para vocês. Vamos lá, pincel de pó. O meu já tá até meio tortinho de tanto que eu uso esse pincel aqui, ó. Sempre um pincel bem gordinho, gente, que é pra não encher o rosto de pó, tá? A gente pega bastante produto, tira um pouco assim o excesso e daí você passa, né, espalha no rosto, depois dá movimentos circulares também, que dá pra polir, tirar bem o excesso desse pó, dessa maquiagem. Mas é sempre bom um pincel gordinho, bem fofinho também, macio, bem gostoso, tá? Ó, pra não machucar a sua pele, não irritar. Adoro esse pincel de pó, sempre uns mais curtinhos. Eu tenho mais dois pincéis, que são Dual Fiber, meninas. Um é o da Vult, ele tá até limpinho, que eu lavei ele. Ele é bem macio também. Aqui dá pra ver que ele tem as duas cerdas, mas eu acho que ele tem pouquinha cerda, sabe? Ele é bem grossinho embaixo, assim, e é bem fininho em cima, bem ralinho, tá? Ele solta um pouquinho de pelinho no começo, mas se você lavar ele bem a primeira vez antes de usar, ele é legal. Então eu uso ele mais para aplicar produtos mais levinhos, um primer ou um BB cream mais levinho.
Daí ele espalha bem, fica bem bonito. O outro que eu mostrei pra vocês nas minhas comprinhas, que é mais recente, que é esse da Macrylan, que eu gostei muito. Ele já é bem mais grossinho, super macio, tem bastante cerda. É dual fiber inteirinho, gostei bastante dele. Foi super baratinho, esse foi R$ 21,90. É um pincel bem legal, mas ele eu uso mais para aplicar pó no final, assim, um pó translúcido, né? Só para dar um acabamento, eu gosto que seja com uma aplicação mais leve. E esse dual fiber é bem macio, bem levinho, né? Então eu gosto deles para fazer assim acabamento da pele. Aquele que eu mostrei primeiro do Boticário, ele já é mais grosso, mais forte um pouquinho, eu gosto mais dele para aplicar a base. E esses mais fininhos eu aplico mais produtos mais leves ou pó de acabamento, porque se colocar um pincel de pó mesmo num pó translúcido, né, solto, principalmente aquele da Dylos que eu tô usando agora, que eu gostei, ele pode ficar muito, e daí você bater um flash e ficar com a cara branca. Então esse dual fiber fininho, ele é bem legal para isso, e espalha super bem, dá um acabamento muito bom, bem aveludado, muito bonito. Tá. Continuando os meus pincéis de blush, eu tenho um pincel que é o da Naturão chanfrado, olha, tá vendo que ele é tortinho? Que eu gosto para contorno, tá? Ele é bem apertadinho assim, então ele fica bem legal para fazer um contorno, eu gosto bastante desse. E para aplicar o blush mesmo no dia a dia, eu prefiro um pincel de blush um pouquinho menor, meu rosto é pequeno, eu não gosto de pincel de blush muito grande pro dia a dia, até porque não faço contorno, nada, então só para dar um arzinho de saúde, eu gosto desse aqui, que é do Boticário, que é um pincel de blush, ele é um pouquinho menor, ó, mais fino, do que um pincel de pó. Mas, se eu vou fazer uma maquiagem que eu quero que o blush quase não apareça, que seja bem suave, bem levinho, aí eu gosto de um pincel que é para aplicar pó, mas que é bem molinho, que é esse aqui da Macrylan. Ele é bem grandinho, tá vendo? Ó, bem maior do que o meu de blush comum, né? É um pincel que é para aplicar pó, mas como ele é bem macio, olha, como ele é bem macio, então ele é legal para você fazer assim, ó, uma pinceladinha de leve, só para dar um ar de saúde, assim, bem de leve, bem pouquinho. Ele é legal, eu gosto para isso. Tá, aí para aplicar corretivo, já mostrei para vocês aquele pincel, mas eu gosto desse dual fiber pequenininho, ó, que é da Manuela. Deixa eu ver se é isso mesmo, é Manuela. Já ouvi muita menina falando mal desse pincel, que ele solta pelinho pra caramba, solta mesmo, tá, gente? Mas o que a gente faz? É só lavar bastante, esfregar bem na mão, assim, ó, quando lavar a primeira vez antes de usar, que daí ele para de soltar pelinho. E ele é bom pra espalhar o corretivo aqui, ó, embaixo do olho, né, ou algum lugar mais concentrado que você queira que seja uma região menor, para não ficar marcando linhas, não ficar marcando ruguinha. Então depois da aplicação você pode dar uma polida nesse corretivo com esse pincel que é menorzinho. Tem gente que usa ele para aplicar a base, mas eu prefiro um grandão para aplicar a base. Eu tenho, agora falando de olho, tá? Eu tenho dois pincéis chanfrados, pincel para os olhos, eu gosto tudo pequenininho, meninas. Mas isso é o meu gosto, tá? Então eu uso, ó, eu tenho dois chanfrados que eu uso para fazer correção de sobrancelha ou quando vou fazer algum delineado mais marcado. É para isso que eu gosto. Ele faz uma linha bem retinha, é bem fácil de trabalhar, e para fazer a sobrancelha é ótimo, né? A gente tem o famoso pincel de esponjinha, que eu também tenho dois. Tô mostrando só alguns dos meus pincéis para vocês, tá, meninas? Não vou mostrar todos. Tenho dois de esponjinha.
Também são pequenos, ó. Nada muito grande, não gosto de pincel grandão. Adoro para depositar sombra 3D, bom. Você passa aqui e vai só depositando no olho, fica legal. Tenho também os pincéis mais fofinhos, ó, mais grossinhos. Tá, outro chanfradinho, mas ele é mais fofinho. E esse aqui de sombra também, que é mais fofinho, que é mais legal para uma sombra compacta, ou para fazer um côncavo que encaixa bem direitinho assim. Eu gosto, e desse aqui eu gosto mais para esfumar. Tenho mais dois que são mais retinhos e mais durinhos, olha. Eles são mais durinhos, vou mostrar pra vocês de lado também. Também é pra sombra, é legal de repente para marcar um côncavo ou para fazer um traço delineado. Eu gosto deles, até já fiz um vídeo para vocês que esse aqui eu uso para fazer um delineado com sombra 3D, tá? Mas esse aqui também é legal. Os dois são bons para isso. Já os pincéisinhos comuns, mais fofinhos, olha, que são bem molinhos, tudo pequenininho, vocês podem ver, né, meninas? Adoro pincel para olho, tudo pequenininho. Eu só tenho um grandão que eu vou mostrar para vocês já. Eles são bem molinhos, ó, esses eu gosto para esfumar. Esse eu uso mais para esfumar sombra, vocês veem muito esse pincel aqui nos meus vídeos. E esses dois aqui eu gosto para esfumar côncavo. Quando eu faço só côncavo, não faço muito detalhe na maquiagem, eu gosto desses dois que são menorzinhos para esfumar côncavo. Aí o meu pincel que é grandão, porque eu não achei ainda uma versão pequena, na verdade foi super difícil de achar esse daqui, que é o pincel lápis da Dylos, olha. Esse pincel aqui, ele é bom pra gente construir um côncavo bem suave, bem fininho, sabe? Não fazer muito grande, quando a gente não vai usar uma sombra muito escura e mesmo assim você vai usar uma sombra clara, mas quer fazer um côncavo, ele é legal porque ele encaixa, ó, perfeito aqui e você faz um côncavo mais fininho. Vou fazer um vídeo pra vocês de uma maquiagem e vou usar esse pincel aqui mostrando como é que é. Meu pincel de batom, meninas. Que ele é bem legal, que ele, quando você abre ele, ó, daí ele aparece. Esse é legal para carregar dentro da bolsa, porque você pode guardar, tá? Ó, é um pincel bem macio, mas porém é firminho. Eu uso muito nas clientes, no meu dia a dia, assim, quando a maquiagem é pra mim mesmo, se ela é sua, pessoal, eu gosto de aplicar o batom mesmo, mas dependendo do batom é legal a gente passar com um pincel que fica mais definido, mais bonito, somente se é uma cor forte, assim. Enfim, e o meu pincelzinho preferido, que eu deixei por último, que é o meu 1001 Utilidade, que é esse pincelzinho Fan, que parece uma vassourinha, eu falo, e eu uso ele mesmo como vassourinha. Eu uso ele para tirar sombra que caiu embaixo do olho, para limpar o excesso de sombra, o excesso de maquiagem, o excesso de pó, enfim, ele tem 1001 utilidades. Esse pincel é do Boticário, eu nunca vi de outra marca, eu ainda não conheço, tá, meninas? Mas eu acho ele muito útil. Quando eu ganhei, eu falei assim, o que eu vou fazer com esse pincel que parece um lequezinho? Depois eu comecei a usar bastante ele. Hoje eu chamo ele de vassourinha, porque eu acho que ele varre todo o excesso assim que é necessário do rosto. Ele é bem interessante mesmo, bem versátil. Foi minha mãe que me deu esse e eu gosto bastante. Bom, meninas, essas foram as minhas dicas sobre pincel, sobre como utilizá-los e a maneira que eu utilizo. Vocês podem utilizar de outra forma. Tem muitos produtos que podem ser aplicados com o próprio dedo, só lembrando de lavar sempre as mãos, limpar os dedos, né, pra não borrar. Às vezes a pessoa gosta mais de aplicar com os dedos a base, enfim, tá? São só as minhas dicas dos meus pincéis para vocês entenderem um pouco mais sobre eles. E qualquer dúvida, tô sempre lá no blog, só deixar um comentário
que eu vou atender a todas, tá? Grande beijo e até o próximo vídeo.